Olá, pessoal! Hoje estamos aqui porque vamos ajudar vocês a criar hábitos. Todo mundo fala de hábito, mas você realmente sabe o que é um hábito? Nós temos o hábito de escovar os dentes, o hábito de escutar um podcast bacana, mas como a gente pode trazer isso para a nossa rotina de uma forma legal, de uma forma simples e que vá trazer eficiência no nosso dia a dia? Então eu convido vocês a ficarem conosco para ajustar essas dicas, ajustar o seu dia a dia e tirar o maior proveito do nosso podcast. Antes de a gente começar, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores. Então nós temos a Action Day e a Casa Simone nos auxiliando nesse episódio. Você sabe, então, como se forma um hábito, como a gente lida com isso no dia a dia? Antes de explicar isso, eu queria ler para vocês, da forma conceitual, como está lá no dicionário o que é um hábito. Então, diz assim: comportamento regular e automático que é adquirido por meio de repetição e se torna parte integrante da rotina. São essenciais para a eficiência e organização das nossas atividades diárias, sem necessidade de esforço consciente. Provavelmente você deve ter ouvido blá, 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 automático, blá, 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 esforço inconsciente. Resumindo, o que é um hábito? É economia. Hábito é economia de energia e economia de tempo. Então, a gente vai conversar aqui como se forma um hábito, como é difícil mudar um hábito. O que tu nos trouxe, Carla? Então, assim, conforme a Gypsy já falou para vocês, assim, o que o nosso cérebro quer? Ele quer economizar energia. Por quê? Porque 1/5 da energia que a gente produz no nosso corpo todos os dias vai para a nossa função cerebral. Então, para que eu possa aprender outras atividades, para que eu possa memorizar um livro, para memorizar o que eu estudei, eu preciso armazenar energia, eu preciso economizar, vamos dizer assim, energia. Aí o que eu faço? Eu crio hábitos na minha rotina diária, que são essas atividades automatizadas, quase que inconscientes, mas eu sei o que está acontecendo. Por quê? Quanto mais eu realizo essas atividades automatizadas, mais eu crio conexões neuronais muito efetivas, mas sem perder a consciência, isso que é o mais importante. Então, tem 2 áreas do meu cérebro que são fundamentais para o meu hábito, que é o estriado dorsal e o córtex pré-frontal. Ah, que bonito isso. O que quer dizer? Quer dizer assim, a primeira estrutura, ela vai conectar o estímulo à resposta. Então, por exemplo, quando eu escuto o meu paciente tabagista me dizer: olha, Carla, eu não consigo parar de fumar, porque toda vez que eu almoço, me dá vontade de tomar um café e, consequentemente, eu tenho vontade de acender um cigarro e fumar. Isso é uma parte do cérebro dele que desencadeou o estímulo, percebeu o estímulo e desencadeou a resposta. Mas eu tenho outra parte do meu cérebro que vai identificar isso conscientemente. Então, ele percebe o quanto que é difícil, né? Ele percebe que está tendo um hábito ruim, mas ele não consegue combater, porque é uma função muito automatizada. Eu posso mudar os hábitos? Bom, isso aí a gente vai responder depois. Mas, consequentemente, para mudar um hábito, eu vou ter um gasto de energia muito maior. E aí eu deixo de prestar atenção em outras funções. Quer ver um exemplo? Eu pego meu carro, todos os dias eu venho pelo mesmo caminho para chegar aqui. Então, ali naquele meio tempo, eu consigo mudar o rádio, eu consigo até dar uma olhadinha no celular, eu sei que tem gente aqui que consegue gravar, fazer vídeos dirigindo, mas com certeza essa pessoa está fazendo sempre o mesmo caminho. Se eu largar a Gabriela lá no trânsito de São Paulo, que eu já acompanhei, ela não gravou vídeo. Não gravou porque ela não conseguiu, ela estava estressada, porque era uma rotina totalmente diferente. Então, ela não tem o hábito de dirigir em São Paulo. Então, acho que eu expliquei, né? Deu para entender. E deu para entender também porque que a gente fala que algo tem que ser medular. Eu não sei se isso é só da medicina, não sei se vocês já tinham escutado isso também. Gabi, Gisele, já tinham escutado isso? Que tem que ser algo medular, é justamente isso aí. É aquela coisa intrínseca que a gente tem, né? A gente simplesmente vai e faz. É a criação do hábito que a gente tanto tá falando aqui, né? E os hábitos, eu creio que a gente tem que falar de alguns hábitos básicos, né, Gisele, que tem que fazer parte do nosso dia a dia, né? Às vezes quando a gente fala em mudança de hábitos, muitas vezes a gente pensa em coisas complexas, coisas grandes, né? Mirabolantes, ou faz propostas muito, muito além da nossa condição. Por exemplo, às vezes uma pessoa que quer fazer uma atividade física, às vezes ela pensa assim: eu vou treinar, ela está motivada, ela conversa com alguém, ela está entusiasmada e daí ela coloca aquilo como uma meta.
E, por exemplo, ela fala, eu vou fazer 6 dias de atividade, eu vou caminhar, eu vou de manhã, eu vou fazer cardio em jejum, e acaba que rapidamente ela desanima e esquece do arroz e feijão, porque muitas vezes é um dos erros nosso, às vezes em querer mudar hábitos ou querer fazer novos hábitos na nossa vida, é colocar metas inatingíveis ou muito difícil. Então a gente tem que começar com feijão e arroz. Às vezes, se eu perguntar para os meus pacientes 60%, 70%, quantas vezes tu escova os dentes por dia? É um hábito, escovar os dentes, tomar banho, lavar o rosto, mas a maioria, às vezes, escova uma vez por dia. E é um hábito básico, escovar os dentes, usar o fio dental. Mais do que a maioria não usa o fio dental. Então, são coisas que às vezes a pessoa pensa, eu vou me cuidar, eu vou fazer academia, eu vou melhorar minha alimentação, mas esquece lá do beabá, esquece de colocar a salada no prato, que já vai começar com pequenos hábitos no dia. Não faça propostas a longo prazo, ou muitas vezes no final de ano, né, que todo mundo pensa, eu vou fazer 1000 coisas esse ano. Então, é um grande erro de tentar mudar hábitos é fazer propostas muito grandes sem focar primeiramente no feijão e arroz, no básico, no beabá, que é o simples, né? E às vezes é o mais difícil. Pois é, Gisele, falando então em criar hábitos, tem um autor que diz que existe o looping do hábito, que para te realmente fazer essa roda girar, que tu precisa de 3 etapas, que seria um sinal, que é o gatilho, que é aquela vontade que tu tem para desenvolver aquele hábito. Vou dar um exemplo mais da minha área, por exemplo, eu quero emagrecer. Então, desejo ali entrar numa roupa que não tá me servindo, então esse é o teu gatilho, tá? Depois disso, tu precisa criar alguma coisa na tua rotina, introduzir alguma coisa na tua rotina que vai te trazer esse benefício. Pode ser, vou introduzir 100 gramas de salada, vegetais nas refeições principais do meu dia. Vou iniciar uma atividade física, colocar isso como uma rotina diária. Mas o que vai te fazer funcionar tudo isso? É a recompensa. Se tu não sentir a recompensa desse gatilho, desse sinal, tu vai abandonar esse hábito. Então, essa recompensa que muitas vezes a gente tem dificuldade de reconhecer. Por quê? Porque a gente quer aquele ponto final ali. Eu quero perder 5 quilos, eu só vou estar satisfeita quando eu perder 5. Quando eu perder 1, muitas vezes a gente não valoriza esse 1. E daí se perde muito esse gatilho. Na alimentação isso acontece com muita frequência. Então, por que as pessoas têm esse efeito sanfona, começam uma dieta, depois abandonam? Porque enxergam muito esse ponto final e não o caminho até chegar lá. Então, valorizar... Focam lá na frente, né? Focam lá na frente. Valorizar cada conquista, cada mudança, que muitas vezes não é só... Agora eu dei o exemplo, assim, de redução de peso, mas não é só a perda de peso, mas o que aquilo ali mudou na tua vida. Tu começou uma atividade física, tu tá mais disposta, tu tá se sentindo melhor, tu tá fazendo teu dia render mais, tu já perdeu algumas gramas, algum quilo. Poxa, pega 1 quilo de arroz ali, vê o quanto aquilo ali tem de diferença, tu ficar segurando ele o dia inteiro. Então, valoriza aquela mudança que teve no teu comportamento. E isso acaba se tornando um ciclo. Então, tu tem o sinal, tu tem a rotina modificada, e aí sim, tu vai sentir essa recompensa. Mas olha só, tu sabes que, Gabriela, tu estava falando de aproveitar as pequenas vitórias, certo? O problema é o seguinte, é que as pessoas querem a motivação. E a raiz do problema está na própria palavra, porque motivação representa um contexto em que tu tens um motivo. Então, tu tens que ter muito claro qual é o motivo de tu quereres introduzir um hábito novo. E isso é totalmente teórico, porque tu não está sentindo nenhum tipo de prazer e nenhum tipo de recompensa nesse momento em que tu vais gastar energia para quebrar um hábito. Então, tu tem que ter muito claro o dever, o propósito, onde é que tu queres chegar, porque é só lá que tu vais ter a recompensa. Então, essa coisa chega a ser romântico até. A gente entender que a motivação vai ser um prazer, uma alegria que tu já tens lá dentro de ti, mesmo antes de alcançar o teu objetivo, a gente não tem, porque a gente vai ter que gastar energia, porque o nosso hábito já está formado. E a gente tem, sabe lá, se a gente não tem até um pouquinho de dopamina cada vez que a gente ativa os nossos gatilhos,
dos nossos hábitos ruins. Por exemplo, chegar em casa, deitar no sofá, aí dorme no sofá, daí dá vontade de comer uma coisa, dá vontade de assistir uma série, e ali tu procrastina até as 2 da manhã. Então, é muito mais fácil manter o hábito justamente por causa desse gasto de energia. Agora, tu querer mudar um hábito sem ter muito bem definido o teu propósito, é muito difícil, né? Muito difícil. E sabe por quê? Porque a recompensa está ali. Se a gente comer, por exemplo, querer criar um hábito de comer sobremesa após o almoço, é facílimo, porque a recompensa está na hora, está imediata. Pedir pizza, ficar no sofá e pedir pizza, é um hábito muito fácil de ser criado, porque vai ter a recompensa imediata. Agora, a recompensa de tu ir para a academia, de tu ter cuidado com a tua saúde, de tu mudar a tua alimentação, é um esforço que tu vai ter que fazer. Bom, eu vou ter que tirar a sobremesa agora da minha alimentação, mas tu vai ter o ganho lá na frente. Então, tu tem que focar o que tu quer. O ganho imediato ali na hora, né? Aquela recompensa, mas logo já vem a culpa, logo já vem puxa, por que eu fui comer, né, uma barra de chocolate, que é maravilhoso? Mas depois, lá na frente, tu vai ter a consequência. Então, tu tem que focar no que tu quer também, né? Porque é muito fácil tu viciar, tu se habituar em coisas rápidas, prazeres rápidos. O que a gente pode trazer, então, aqui para quem está nos ouvindo, de como lidar com essa falta de motivação que nós estávamos falando agora, porque ficou muito claro para nós, né, do gatilho, da rotina e da recompensa. É lindo olhar para frente, mas vamos trazer algumas estratégias agora para o nosso dia a dia para a gente poder lidar com isso. Então, acho que a Cíntia já falou muito claro, é a gente estabelecer qual é o nosso objetivo, o que a gente quer com aquela mudança do hábito e deixar isso muito claro. Mas, por outro lado, não afastar tanto esse objetivo. Não é porque eu quero perder 5 quilos, como a Gabi comentou, que eu não vou comemorar o meu 1 quilo, o meu primeiro 1 quilo. Então, assim, vamos comemorar, vamos levar em consideração as pequenas vitórias do dia a dia desse processo. Outra coisa que é muito bacana também é nós nos inspirarmos em pessoas, né? Nos inspirarmos em instituições. Nós estamos falando de pessoa aqui porque a gente está falando de hábito, né? Mas a gente procurar aqueles que estão ao nosso alcance, seja próximos de nós, porque a gente sabe que o meio influencia os hábitos. Então, se a gente está inserido num meio onde todo mundo faz atividade física, você vai fazer também, porque é legal, porque você está incluído nesse meio. Ou então pode ser até através das redes sociais, seguir um perfil bacana, mas cuidem também, pessoal, a gente já falou sobre isso em outros podcasts também. Não sigam pessoas que têm aquela vida perfeita, que é só coisas inatingíveis. Nós estamos falando aqui de inspiração. Então, façam essa higiene na rede social de vocês e vejam quem realmente, de fato, vale a pena seguir. Outra coisa muito legal também é tu ter um ambiente motivador para isso. Tu ter uma família que apoia, tu ter um ambiente de trabalho legal, que tu possa inserir esse teu novo hábito. E tu teres também essa autocompaixão e fazer essas pausas. Bom, tá sofrido eu ir na academia 5 dias na semana e eu não tô emagrecendo ainda? Bom, vamos lá, vamos fazer uma pausa, vamos relaxar, vamos achar uma outra atividade que me traz prazer e aí eu vou retomar a minha rotina. Então, esses pequenos atos para lidar com essa falta de motivação, acho que são interessantes, porque mudar hábito não é fácil, né, Carla? Não. De forma alguma, gente. E existem várias teorias aí, ouvindo vocês falando, e sabe, eu acho que o podcast aqui pra gente, ele nos tira da zona de conforto. Então, ele nos tira de um hábito, de uma atividade automatizada. Porque ouvindo vocês falando, e aí eu vendo o que eu tinha lido, e eu sempre penso que 2 mais 2 são 4, sabe? E aí eu escuto, vamos colocar meta, é o percurso até chegar lá, e eu fico pensando, mas e o meu córtex? Mas não é simplesmente isso, não basta eu querer, né, para mudar um hábito, não basta eu ser consciente. E aí, então, tanto a psicologia, que aí, né, fica mais essa parte que a gente estava falando anteriormente, quanto a neurociência, são 2 áreas que tentam explicar como que a gente forma esses hábitos e como que a gente pode mudar. E tem várias teorias falando em relação do tempo, né? Tem livros que falam assim, para eu mudar um hábito, eu preciso de 21 dias, né? Quem nunca ouviu isso? E, na verdade, essa teoria foi uma interpretação errônea de um livro escrito por um cirurgião plástico que acreditava que as pacientes
pelo menos ele escreveu isso, né? Não sei, ele com certeza não tinha ideia de mudar conceitos, mas ele acreditava que as pacientes demoravam 21 dias, em média, para reconhecer o corpo. Então, aquela mulher que colocou um silicone, teoricamente, ela demoraria 3 semanas para identificar aquele corpo novo dela. E isso passou a ser uma teoria amplamente aceita. Mas tem grupos que falam de 66 dias. Mas 66 dias também é uma média, tá? Que é um estudo que foi publicado no início dos anos 2000 pela Universidade de Londres. E tem um estudo muito legal que analisou mais de 30 mil pessoas relacionadas à atividade física, que é um estudo mais recente, que acho que é a Universidade de Chicago, agora eu não recordo. E a conclusão desse estudo é que a gente demora, em média, 6 meses para mudar um hábito. E eu acho que isso é mais racional, né? Quando a gente fala de metas ou emagrecer. Então, e o que os autores preconizam é que o tempo vai variar de acordo com o hábito que eu estou tentando mudar. Tá? Então, independente do estímulo, do meu nível de consciência, aqueles hábitos que estão muito enraizados na gente, com certeza serão os hábitos mais difíceis. Então, eu acho que é bem legal essas teorias aí, a gente pensar na psicologia e na neurociência. E todo mundo adora escrever sobre hábitos, né? Coachings, neurocientistas, a psicologia. E tem um livro super famoso, que quase todo mundo deve ter ouvido falar, que são os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. eficazes. Então, nesse livro, até sugiro que, se alguém tiver interesse em não ler o livro, existem muitas resenhas na internet sobre esse livro, muito interessantes. Então, vamos fazer aqui um compêndio, um resumo desse livro de Stephen Covey. Stephen Covey é o nome do autor. O que ele fala, assim, ó, que a pessoa que é altamente eficaz, em geral, tem um padrão. E ele é mais ou menos assim. Nós podemos ser pessoas proativas ou reativas. Então, o reativo é aquele indivíduo que responde ao mundo, aos estímulos externos, mais assim, reclamando. Então, que saco, hoje está chovendo, não vou poder ir naquele lugar que eu precisava ir. Né? Enquanto que o proativo define, então vou ter que colocar uma roupa mais apropriada para chuva, vou ter que pegar um guarda-chuva, vou ter que me deslocar um pouco mais cedo para conseguir estacionar naquele lugar que vai estar chovendo. Então, o proativo tem uma visão positiva e resolutiva sobre as coisas. Então, essas pessoas tendem a ser proativas, com um objetivo muito claro lá na frente. Então, sonhos, metas, padrão de vida, coisas que querem realizar, são o foco dessas pessoas. E no meio disso tudo, nesse caminho, até que se chegue às metas, essa pessoa tem muito bem definidos o que são as coisas mais importantes, que são os cristais da nossa vida, são as coisas que a gente não pode deixar quebrar e rachar. Então, saúde, família, interação com os amigos, principalmente os melhores amigos. Então, cuidar das coisas que são importantes, disponibilizar tempo para si, para cuidar das coisas importantes, que são o emocional, o lado social, corpo, mente, equilíbrio de emoções, de alma. E na relação interpessoal, essas pessoas têm uma mentalidade de sinergismo, ou seja, eu sou boa em cozinhar e a Gabriela é boa em vender. Então, a gente soma as nossas características e todas nós saímos ganhando. Então, é o ganha-ganha que fala nesse livro, tá? Em que todo mundo se ajuda. Então, a gente é sinérgico, a gente aproveita o que o outro tem para oferecer de bom e a gente identifica o que a gente tem de bom também para somar. E a capacidade de compreensão dessas pessoas, compreensão do outro, é melhor, é diferenciada, ou seja, são pessoas que escutam mais, que observam mais antes de agir. Então, esses são os hábitos das pessoas. Cíntia, tu falou em mentalidade, e tem aquele livro Mindset, que muitas pessoas já devem ter lido, e tem uma pesquisa que foi feita por uma americana, que ela fez em arrumadeiras de hotel, camareiras de hotel, para ver se elas sabiam que a atividade delas era uma atividade física,
que realmente levar carrinho, empurrar carrinho, limpar, elas faziam muita atividade física. Então, ela fez 2 grupos de comparação. Um grupo, ela comentou com essas camareiras da atividade física delas, que elas iam ter um ganho físico, como diminuir gordura, emagrecer, melhorar a pressão. E para as outras, ela não falou nada. 3 semanas após, ela voltou e examinou todas as camareiras. E aquelas camareiras que tinham mudado a sua crença em relação ao seu trabalho, que tinham incorporado aquilo, que o seu trabalho realmente fazia uma atividade física e isso teria um ganho na sua saúde, elas tiveram um emagrecimento, perda de gordura e melhora na pressão. Então, se a mentalidade, a crença da pessoa em alguma coisa não ajudar ela a mudar o hábito, isso foi provado cientificamente. Então, a pessoa acreditar que aquilo vai ser para melhor, que aquilo, né, por exemplo, empurrar o carrinho num hotel está sendo um benefício para ela, então aí o exemplo, né, que a mentalidade, que a tua crença vai mudar. E tendo essa mentalidade, eu acho que a gente pode trazer aqui, talvez, assim, algumas outras técnicas para a gente ter essa nossa gestão de tempo, levando em consideração tudo isso que vocês já falaram agora. Então, o que a gente poderia... tem pessoas que fazem o quê, por exemplo... Fazem uma lista dos seus afazeres do outro dia. Então, tem desde aquelas... eu não sei se vocês viram esses dias na internet, tinha uma lista de uma guriazinha, acho que dos seus 10 anos, e ela fez uma lista e começava, eu não sei que horário da manhã começava, mas enfim, começava assim, 8h52. O meu dia funciona de 5 em 5 minutos, não sei o de vocês, mas o dela começava 8h52, escovar os dentes. Daí... 9h03, conversar com a minha melhor amiga. E assim, ela listou simplesmente o dia inteiro dela. E eu achei tão bonitinho aquilo. E depois, lendo sobre o assunto, eu vi que são técnicas, né? Então, tu pode ter essa técnica de listar exatamente tudo que você vai fazer, desde escovar os dentes, desde almoçar, tal hora, tantos minutos para ler, tantos minutos para isso, para aquilo. Como você pode também pegar a sua agenda e transformar uma agenda em blocos. Né? Então, assim, este aqui é o bloco da atividade física, seja ela qual for, como se eu estiver viajando, como eu vou fazer, o bloco da minha produção intelectual, o bloco da alimentação e estabelecer grandes blocos. Porém, uma coisa que é unânime entre todos eles, entre todas as técnicas, é a questão da prioridade. Então, você tem que pegar a sua agenda e a primeira coisa é quem tem que gerir a agenda da gente, é o nosso sonho. A gente tem que colocar o nosso sonho lá na frente. Qual que é o nosso sonho? E a partir daí você vai começando a formar a sua agenda e é ela que vai mandar em você, não é que você que vai mandar na sua agenda. Porque senão você não consegue começar a mudar os hábitos e você não consegue seguir aquilo. Mas aí você vai me dizer assim, mas isso é muito rígido, eu tô engessado dentro de uma agenda. Mas daí tudo depende do seu sonho, depende do que você quer. Você quer ser uma pessoa altamente eficaz? Você quer simplesmente levar a vida numa boa? Você pode, tudo isso, desde que você tenha em mente como você quer e o que você quer com isso lá na frente. E aí existem as prioridades e existem os hábitos inegociáveis. E isso eu queria perguntar para vocês. Hoje, na vida de vocês, quais são os hábitos inegociáveis de vocês? Começa aí, Gisele. O meu é alimentação saudável e atividade física. É uma coisa que para mim é prazer, eu gosto, me sinto melhor e isso para mim é negociável. Que difícil isso! Por que tu não combinaste isso com a gente? Eu queria estar fazendo esse ao vivo. Eu acho que eu tenho alguns hábitos. Tô pensando sobre ele. Vocês estão pensando também, né? Vocês já estão com eles na ponta da língua? Vai, Gabi, então. A Gisele falou bem amplo ali, alimentação saudável e atividade física. Eu acho também, no meu caso não seria, é inegociável. Mas uma coisa que eu falo bem frequente é que para mim musculação é inegociável. Porque eu adoro atividade física, eu adoro jogar tênis, eu adoro jogar pádel, eu adoro correr, seguido eu invento uma atividade nova, mas independente do que eu coloco em atividade física, a musculação é inegociável. Então, eu faço musculação 4 a 5 vezes por semana, e não importa o que eu acrescentar de atividade física a mais no meu dia, porque eu gosto, a musculação não pode ser excluída, não posso substituir ela. Então, um dos hábitos que são inegociáveis na minha vida é a musculação. E aí, a musculação é apaixonante. Eu faço Não vem com esse papo. Não. Eu já tentei 300 e quantos dias lá?
6 meses? Sim, E tentou não 6 colou. meses, tá? Não colou. Tá. Gurias, assim, ó, bem legal os hábitos de vocês, politicamente correto, mas eu vou falar um que é meu, tá? Eu já saí da casa dos meus pais há mais de 20 anos, tá? E eu sempre tive o hábito de dar um beijo e boa noite no meu pai e na minha mãe. E eu tenho se tu me largar em Pelotas, na casa dos meus pais, não interessa a hora que eu chegar, eu vou dar um beijo e boa noite no meu pai e na minha mãe. E é a mesma coisa que eu faço para os meus filhos. Então, isso é inegociável. Onde eu tiver, pode contar que eu vou levantar da cama, eu vou lá e eu vou dar um beijo em cada um deles. Então, Que amor. Que bonitinho. Gostei, eu vou copiar. E aí, Cíntia? Ai, eu tô Já adorando, chegou agora. tô adorando os hábitos de vocês. Sabe por que eu tô tendo essa dificuldade? Eu acho que eu tinha hábitos que eu respeitava muito. E agora eu tô numa fase diferente. Vocês já foram mamães de criança. Então, hoje em dia, não é fácil colocar as minhas prioridades, as individuais mesmo, como prioridade. Então, as minhas prioridades são poder levar a minha filha na escola, poder buscar a minha filha na escola. Eu sempre fico triste quando eu delego esse tipo de função. Antigamente eu fazia musculação quase todos os dias, isso era inegociável. Mas agora a gente parece que caiu em outro departamento, em outro degrau da escada. Mas isso aí são fases da vida da gente, né? Que passa. Eu tô tentando criar hábitos simples e difíceis. Por exemplo, tomar um copo d'água de manhã. Porque a gente precisa de água de manhã. Vocês já leram sobre isso, né? E é muito difícil para mim tomar água. Eu não consigo tomar água, não gosto de tomar água. Então, eu tenho o hábito de tomar chá, às vezes de tentar trocar o café por uma água com gás, mas esse é um hábito difícil para mim. Eu gasto muita energia para tomar água. Eu fico até nauseada quando tomo água. Eu acho que tem gosto. E o teu, Gipsy, qual é? Foi verdade. Ela não falou, né? Não, eu li sobre isso também, quando você tava falando agora, senti que tu tinha, né, os teus hábitos inegociáveis e eles foram mudando conforme a maternidade, as coisas foram acontecendo. E eu creio que isso seja bacana, a gente tá evoluindo, né? Então, a cada 6 meses, 1 ano, tu parar e tu fazer esse reboot da tua agenda, né? Bom, mas os inegociáveis eu acho que a gente tem que tentar levar ele como uma certa prioridade, porque tu não vai conseguir ser uma boa mãe se tu não estiver bem. Então, claro. A gente tem que tentar levar isso. No momento, eu tenho um bem parecido com a Carla. Eu não saio de casa sem dar um beijo no meu namorado. Não saio de manhã cedo. Normalmente, eu saio antes que ele. E eu gosto, por mais que eu goste muito da atividade física, é algo que eu não consigo ainda ter pela minha agenda, eu não consigo ainda ter esses blocos que nem... É muito fácil eu vir aqui sugerir, né? Mas colocar em prática, eu ainda não consigo ter esses blocos muito bem definidos. Mas um que eu tento priorizar muito é o sono. Isso eu tento priorizar muito, porque eu já percebi que a minha vida mudou absurdamente quando eu comecei a priorizar o sono. Quando eu tô com privação de sono, eu fico muito ruim, eu não produzo direito, apesar de eu ter na minha rotina uma noite pelo menos por semana que eu não durmo em casa, já me bagunça. Então, eu já acordo ruim no outro dia. Então, pelo menos os outros 6 dias da semana, eu procuro ter uma qualidade de sono. Sabe o que eu me lembrei? Eu tive uma época em que eu tive hábitos muito bons. Foi quando eu te encontrei na yoga uma vez. Naquela época lá, eu consegui uma transformação que eu acho que é uma das mais difíceis para nós todos, assim. Em geral, acho que é. Que é colocar o sono no lugar. Né? Dormir num horário cedo. Então, o que aconteceu naquele período ali? Eu tinha vindo morar em Cruz Alta. E eu morava sozinha, trabalhava o dia inteiro full time. E assim, mesmo assim, era fácil procrastinar se eu quisesse. Porque tinha uma sala inteira me esperando, eu podia assistir filme a noite inteira se eu quisesse. Então, o que eu fazia para me confrontar? Eu chegava, eu não ligava a TV. Então, isso eu gastava energia. Eu não ligava a TV para tomar banho. E às vezes eu me colocava no quarto para ler, para pegar no sono deitada na cama. Porque senão eu dormia na sala. Sim. E isso é uma coisa que todas nós já fizemos, né? O que vocês acham? De ficar na sala procrastinando. Hoje, claro, vocês têm a casa cheia, né? Mas quando a casa tá vazia, é bom ficar na frente da TV. Claro. Ficar na frente da TV sozinha, né? Não vejo nada de errado nisso. Isso que a Gipsy falou do sono são os 3 pilares de transformação da vida, que é a alimentação, o sono e a atividade física. E veja só, depois do nosso podcast nós sobre temos sono, podcast eu sobre mudei. isso, né? Sobre os 3 três. pilares de Temos sobre os transformação 3. da vida. Sono, alimentação e atividade física, Mas o que acho que transforma a tua vida. E eu, depois do nosso podcast do sono, eu realmente melhorei meu sono, porque eu dormia muito tarde.
E agora eu tô me policiando, sabe? Foi com as nossas dicas? Foi. Mas Foi não é fácil, estudar, né? foi Não é estudar. fácil, gente, Não é colocar fácil, porque a às vezes disciplina. tu pega o celular e agora eu tô com um joguinho ali pra melhorar a memória e é muito gostoso jogar e às vezes quando eu vejo assim, meia hora jogando aquilo ali pra, né? Mas tem pra pessoal que tá ativar. viciado em jogos, né? É, E no nosso podcast do sono, a gente falou sobre o ciclo do sol e do nosso sono, tá? E parece que tem dica aí no meio, né, Carla, pra gente conseguir organizar as coisas baseada nele. Então, assim, ó, gente, como que eu posso criar novos hábitos e hábitos bons, a gente tá querendo, né? Baseado no meu ciclo circadiano. O que que é? Nasceu o sol, a luz do sol vem à noite, então isso é o nosso ciclo circadiano. E tem um cara que, na verdade, é um neurocientista, que o nome dele é Andrew Huberman. Esse cara, ele postulou, então, uma teoria que ele baseou o nosso dia em 24 horas, conforme o nosso ciclo circadiano, e é exatamente assim, ó. Na primeira fase do meu dia, que são aquelas 8 horas após o meu despertar, tá? Nessa fase, o meu cérebro tá cheio de noradrenalina, de adrenalina, de dopamina. Então, nesse momento, eu tô preparada para a guerra. Eu tenho os níveis de cortisol mais alto. Então, tudo que for mais extenuante para o meu cérebro, tudo que eu preciso gastar mais energia, eu vou usar nessas 8 primeiras horas. E faz todo sentido, é o período que a gente está trabalhando. Então, se eu tiver que escrever uma tese, se eu tiver que escrever um texto em inglês que vai gastar mais energia, eu vou ter que me esforçar muito mais, é melhor que eu faça nas primeiras 8 horas. E aí conecta, inclusive, com a alimentação, Gabi. Assim, ó, a partir dessa teoria, o autor diz que a gente tem que fazer refeições ricas em proteína animal. Aí entra carne, entra ovo, entra leite, porque a gente precisa de mais energia para produzir todas essas tarefas. Nas 8 horas, então, a partir da 9ª hora, e as 8 horas restantes do meu dia, como é que funciona? Bom, aí diminui no meu cortisol, aí eu já começo a produzir mais serotonina, então eu já tenho um momento mais relaxante do meu dia. E isso explica por que algumas pessoas gostam de cozinhar à noite, por que elas meditam, por que elas gostam de escutar música, e isso faz todo sentido. Por isso que eu cheguei aqui dizendo, olha, mudou minha vida. Descobri. Mudou minha vida, por que funciona desse jeito? E é exatamente a teoria desse neurocientista. E depois de tudo isso, depois dessas 16 horas, o que eu faço? Eu começo a produzir mais melatonina, que aí volta lá no nosso podcast do sono. Então, nesse momento, eu preciso baixar a luz da minha casa, porque eu já estou mais relaxada, eu estou me preparando para o sono. E quando eu dormir, aí sim eu vou consolidar aquelas atividades que eu fiz durante o dia. Então, se eu quis criar um hábito mais difícil, eu executei pela manhã. Um hábito mais relaxante, como, por exemplo, aprender a tocar piano, eu faço isso de tarde, porque isso vai me dar mais prazer. E durante o sono é que eu vou consolidando todas essas ideias. E eu achei muito interessante a teoria desse cara. Eu já tinha um dos meus preceptores sempre dizia que a primeira cirurgia do dia sempre é a mais difícil. E a última do dia é aquela do reflexo medular. É aquela que tu faz sempre, que tu faz todo dia, toda hora, que tu não tem que pensar muito. Que tu só vai lá e faz, que tu já tem o hábito. Porque hábito é economia de esforço. Então, realmente, fecha com tudo isso, né? Bem legal. Na alimentação, ali tu puxou algumas coisas sobre a importância da fontes proteicas. Eu acredito que deve ser bastante em relação ao complexo B, que vai agir nessa parte cerebral também, estimulando tu ter mais energia para conseguir colocar em prática esses hábitos do dia a dia. E na nutrição, eu trabalho muito com essa questão de hábitos, né, gurias? A gente só fala em reeducação alimentar, mudança de hábitos, e sabe que depois que eu li aquele livro O Poder do Hábito, Charles Duhigg, o autor, e ele tem uma regra de ouro em relação ao hábito que mudou bastante o meu jeito de ver os pacientes. Porque ele diz que hábitos não podem ser excluídos, eles podem ser mudados, mas tu não pode excluir aquele hábito. E na alimentação a gente tem que respeitar muito isso, porque as pessoas têm uma história. A alimentação é um hábito que tu tem desde que tu se conhece por gente, como diz, né? Então, como é que tu vai modificar aquilo ali? Tu consegue modificar se tu mostrar para ela
a recompensa, tu oferecer a mesma recompensa que ela tenha para te conseguir mudar aquilo ali. Então, com isso a gente consegue mudar esse efeito sanfona que as pessoas têm, porque elas entram num processo de emagrecimento, mas depois abandonam. Por quê? Porque tentaram modificar, excluir alguns hábitos que estavam com ela a vida inteira. Então, respeitar a história e oferecer essa recompensa da mesma forma que ela tinha, vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais fácil para vocês contextualizarem. Digamos que uma estudante de vestibular, lembrei agora da filha da Gisele, tá ali, tem o hábito de, sempre de tarde, ali tomar um refrigerante, tá? Ela tá ali presa nos estudos, mas ela toma 1 litro de refrigerante durante a tarde, um exemplo. Por que ela toma aquele refrigerante? Então, a gente tem que entrar para descobrir o porquê que aquilo ali, o que aquilo ali está causando para ela. É a busca pelo açúcar ou é aquela pausa no estudo, onde ela relaxa um pouco, né, abstrai? Às vezes é um cafezinho, às vezes é um cigarro, às vezes é, né, outro estímulo que traz aquela recompensa para ela. Quando a gente descobre essa recompensa, fica fácil de a gente substituir ela, porque de repente, essa menina que estava estudando para o vestibular, ela não ia atrás daquele paladar doce do refrigerante, ela queria aquela pausa no estudo, ela queria um momento de abstrair daquilo que ela estava fazendo. Então, a gente consegue substituir aquilo ali de uma forma fácil e que depois consegue virar um hábito, porque ela consegue perceber novamente a recompensa. Eu acho que quando eu consegui respeitar isso dentro dos meus pacientes, eu consegui modificar vários hábitos neles, que eles conseguem, então, seguir esse looping que eu falei antes, né? De tu ter um gatilho, que eles têm esse desejo dessa mudança, seja na composição corporal, seja no emagrecimento, seja na saúde, eles conseguem modificar um pouco essa rotina e eles têm sempre essa recompensa. Então, a gente oferece a alimentação com recompensa, sem aquele peso de que isso é proibido, isso é errado. Isso acontece bastante nos fins de semana, as pessoas têm uma alimentação saudável durante a semana, chegam no fim de semana, chuta o balde. Por quê? Porque se privou demais durante a semana. Então, de repente, se tu trouxer esses alimentos para tua rotina sem demonizar, sem achar que aquilo ali é proibido, tu consegue a recompensa sem a tortura. Tu sabe que eu uso muito em adolescente, quando eu atendo, que às vezes eu falo assim... por exemplo, quando eu faço um exame nos dentes e vejo que não escova, que não usa fio dental, que não tem cuidados básicos, né? E aí eu mostro a placa e eu falo, tu beijaria uma menina ou um menino com essa placa? Tu ia gostar? Já pensou uma menina com os dentes tudo estragado? Ele não, então começa a cuidar. Porque, né, o que tu acha do mau hálito? Tu acha legal? Se tu não escovar, se não tiver hábitos de higiene bucal, escovar direitinho, usar o fio dental, tu vai ter mau hálito, tu vai ter dente estragado, e aí tu vai pra balada, tu não vai pegar ninguém. Aí, olha, é uma tática super rápida de mudança de hábito, que principalmente em adolescente. Tem que toda moderna. Tem o filho adolescente, eu sei como é que é. Se não mostrar a recompensa, o hábito não vai... Agora, só complementando o que a Gabriela tinha falado, eu acho que tu deixa uma aula aqui de uma coisa que tu sabes fazer muito bem, que é gestão de emoções, né? Na verdade, mudar um hábito requer confrontar as emoções do paciente, da gente, visto que quando a gente tem o hábito, a gente tem também, né, o hábito de ter o prazer com aquele nosso hábito, seja um prazer ruim, seja uma coisa que não vai te ajudar em nada, que vai te manter procrastinando e te afastando dos teus objetivos, que às vezes não são muito claros. Na verdade, quando a gente tenta mudar o hábito, a gente vai ter que gerir quais são os nossos gatilhos emocionais que nos levam a ter um hábito ruim e nos distanciam do que a gente precisa, né? Até me lembrei de uma frase que eu ouvi. Vocês já ouviram, né? Aquela frase, trabalhe com o que você gosta e você não terá que trabalhar, né? Isso. É isso. E aí ela já foi modificada para trabalhe com o que você gosta e você nunca mais vai olhar para o que você gosta da mesma maneira. Porque a verdade é que a gente não tem prazer e alegria todo dia, nem com o que a gente ama. Imagina que a gente vai estar buscando prazer e alegria e satisfação tendo um hábito diferente que ainda não tem recompensa. Então, eu só... Não ajudei em nada aqui, só falei que é muito difícil.
Não, bater o martelo, é difícil. É difícil, é muito difícil. Não, acho que o grande segredo é a gente tentar encontrar alegria, prazer ou o mínimo de tédio possível nos hábitos diários que a gente tem que fazer, né, na nossa rotina do dia a dia. Então, levando em consideração que 40% do nosso tempo e das nossas ações, elas são hábitos. Eu acho que a gente pode ter trazido com esse podcast aqui algumas pérolas, algumas coisas para mudar no seu dia a dia. E antes de encerrar, eu gostaria de agradecer de novo aos nossos parceiros, a Action Day e a Casa Simone, por nos apoiarem nesse projeto. E ficamos por aqui, meninas. Então, Até a próxima. Até o Até a próximo. próxima. É.